E aí, meus amigos, vamos aqui para a pergunta do dia, que é a seguinte: por que a rentabilidade alta quase sempre esconde risco? Cara, eu não diria para vocês nem que é quase sempre, eu diria que é sempre mesmo, não é nem quase sempre, é sempre. Sempre tem muito risco com rentabilidade alta, e a gente tem que ser sempre muito receoso em relação a ela, sabe? Sejam muito bem-vindos, amigos. Eu sou o Frederico, aqui a gente fala de negócio, investimentos, vida real e treino, sempre com a minha perspectiva pessoal. E aqui o lance é o seguinte, cara. Rentabilidade alta é igual, por exemplo, você pega, velho, aqui no Brasil. Nós somos o país da renta da, dos rentistas, né? Somos o país dos rentistas. E aqui sempre você paga, o governo está sempre pagando uma, uma alta taxa de juros, né? Os juros é sempre alto aqui no Brasil. Por que isso acontece? Porque o risco aqui é grande. Por que que alguém vai preferir investir no Brasil do que investir nos Estados Unidos, por exemplo? Porque se paga um alto prêmio para você investir aqui. Mas por que que se paga um alto prêmio? Porque o risco aqui é muito maior. Cara, às vezes a gente que é brasileiro, a gente não percebe as coisas. Peraí, deixa eu chegar mais pra cá um pouquinho pra centralizar. A gente que é brasileiro, às vezes a gente não percebe o negócio. Eu tava escutando um programa de rádio hoje lá, americano, e aí o cara tava falando, é o programa do Dave Ramsey. Aí o cara tava falando o seguinte, falando que ele tava pensando em comprar uma casa no outro estado lá dos Estados Unidos, sabe? Aí o cara que era o apresentador do programa, ele tava falando que um amigo dele tinha comprado uma, uma casa na República Dominicana, sabe? Não é o Brasil a República Dominicana, né? Mas na hora que ele foi comentar sobre os países latino-americanos, ele botou todo mundo, cara, no mesmo pacote ali, sabe? Falando que, tipo assim, a sensação de insegurança que eles têm em relação a países latino-americanos, incluindo o Brasil, é gigante, velho. Sabe? Ele tava falando com o cara, falando, cara, você acha que lá, nesses outros países, a coisa funciona igual aqui nos Estados Unidos? Não, velho. Você acha que você tem a segurança jurídica que você tem aqui? Segurança de propriedade que você tem aqui? Lógico que não. Então, por exemplo, aqui no Brasil, por que que se paga uma alta taxa para você investir aqui? É óbvio, porque aqui é muito mais perigoso. Do mesmo jeito, por que que um banco pequeno vai pagar uma alta taxa para você investir nele? O mesmo motivo é o mesmo. Porque tem muito mais risco você investir nele. Por que que tem empresas que vão pagar dividendos muito altos? Porque o risco delas é grande. E aí que é o problema. O problema é justamente esse. Por quê? Porque você cai na falácia, velho, de que a taxa alta é a coisa mais importante que você acha que você é esperto. Saca isso que eu tô falando? Em termos de juntar dinheiro, o mais importante é o tempo. Primeira coisa mais importante de todas, tempo. Isso aí é sem dúvida. Segunda coisa mais importante de todas, o quanto de dinheiro você coloca. Entende? Por exemplo, o cara que coloca R$ 1.000 por mês vai se dar muito melhor do que o cara que coloca 100. O cara que coloca 10 mil vai se dar muito melhor do que o cara que coloca 1.000. Não tem como, velho. Entende? Vamos trazer para números mais conservadores. O cara que coloca 2.000 vai se dar muito melhor do que o cara que coloca 1.000, por exemplo. Por exemplo, você pega lá dois caras. Um cara tem é, R$ 1 milhão e o outro tem R$ 100.000. É óbvio que o cara que tem R$ 1 milhão vai ter muito mais, vai receber muito mais do que o cara que só tem os R$ 100.000. O problema que muitas vezes acontece aqui no Brasil, qual é? O problema é o seguinte, é que o cara quer ganhar a rentabilidade de R$ 1 milhão com R$ 100.000, velho, porque ele é muito esperto. É daí que surge todo o mal, sabe? Mas eu acho que a gente tá no início desse processo ainda, sabe? A gente ainda vai se educar muito mais em relação a isso ainda. Eu separei três cores aqui que eu tinha escrito aqui para vocês. Olha só. Muitas vezes a rentabilidade alta ela não é um bônus,
Ela é o risco sendo pago antecipadamente. É isso mesmo, é isso que eu estou falando. Ou seja, você não está ganhando mais. Você está sendo compensado por um risco que ainda não aconteceu. É como se fosse assim: você está deitado na rodovia, entendeu? Jogaram um monte de dinheiro lá no meio da rodovia. Você foi lá no meio da rodovia para pegar esse dinheiro que jogaram lá. Mas você pode ser atropelado, uma carreta pode passar em cima de você, porque você está lá no meio da rodovia tentando pegar notas. Sacou? Você vai pegar esse risco? Esse risco compensa para você, porque o risco que você está colocando é o seu capital todo. Outro insight aqui, saca só. Quando algo favorece o retorno alto e parece simples demais, existe uma grande chance que o risco já esteja, ele está escondido. Porque se fosse realmente fácil, todo mundo estaria fazendo. E aí o retorno, se todo mundo estiver fazendo, o retorno, o que acontece? Cai. Eles têm que colocar um retorno alto justamente para ter alguma coisa para te chamar. Quando parece fácil demais, o problema não é que não existe risco. O problema é só o seguinte: você não viu ele ainda, saca? E aqui o terceiro. Esse terceiro aqui, olha, alta rentabilidade vem de algo que ainda não quebrou. Muitos investimentos parecem seguros, porque estão sempre funcionando até agora. É o caso, por exemplo, que aconteceu com a Magazine Luiza. Ela funcionou, até que chegou um dia que ela parou de funcionar, velho. Isso só prova que o problema não apareceu. O histórico, ele pode enganar, tipo assim, não quer dizer que porque funcionou até agora vai continuar funcionando. O que você mais tem aí é empresa disso. Algo pode dar retorno por anos, até um dia que deixa de dar. E quando isso acontece, a rentabilidade desaparece junto com sua grana. Essa que é a questão. Mas o que, que você tem que fazer então? Diversificar. E quando você tiver um negócio que o retorno é muito grande, você sai fora, você nem pensa naquilo, sabe? Por exemplo, você tem uma empresa que está pagando dividendos demais, e a empresa não tem solidez, você não consegue pegar um histórico dela durante muitos anos. Como eu falei aqui, só o histórico não garante. A rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Porém, o que, que acontece? É uma coisa para você analisar, porque existe uma chance maior de uma empresa que foi responsável no passado ela ser responsável também no futuro. Mas aí eu estou falando de empresas normais, empresas conservadoras que vão pagar um dividendo tradicional, que não vai ser aquela coisa que vai fazer seu olho brilhar, não, entendeu? Seu olho tem que brilhar com o fato de você conseguir, com o tempo, ter um capital relevante investido. É com isso que o olho tem que brilhar. Por exemplo, quando eu comecei a investir lá atrás, mais de 20 anos atrás, agora deve ter uns 23 anos, alguma coisa assim, que eu fui do comecinho da caminhada, tudo mais e tal. Cara, só de você pensar nisso já te dá preguiça, velho. Saca? Por quê? Porque você fala, nossa, esse troço vai demorar tanto tempo que não compensa nem eu começar a tentar. Esse é o espírito da coisa, mas compensa. Por quê? Porque uma hora, depois de um certo período, vai te dar o retorno. E aí você vai ficar mais tranquilo, aí você vai ficando cada vez mais tranquilo, e aí é um erro gigante que a gente tem, daquela coisa de achar que o cara que investe é o cara que não vai fazer nada, que não tem dinheiro para nada. Não. Isso que acontece geralmente é o contrário. O cara que investe é o cara que tem dinheiro para fazer as coisas. É o cara que tem a escolha, sabe? Aí você escolhe se você quer fazer ou se você não quer. Agora, sempre investir em coisas conservadoras que não tenham um risco grande. Ou se você vai colocar uma parte do seu dinheiro em coisas que têm um risco maior, você faz isso através do índice. Por exemplo, eu tô com essa política agora. Só invisto em ETFs. Por quê? Porque aí o risco ele fica diluído ali. Ó. Entendeu? Você pega a média do mercado, você pega o índice, o valor do índice, sabe? Sem sofrer os riscos de você ir em ações individuais. A estratégia que eu particularmente passei a usar foi essa. Você pode ter algumas empresas que você gosta, da tese, tudo mais. Às vezes você está apostando numa tese assimétrica, ok, é uma boa ideia. Porém, você faz isso com uma pequena parte do capital.
entende? E aí você vai. Se aquela tese assimétrica se provar verdadeira, você vai embora, vai com ela, mas é com uma pequena parte do capital, que não vai ter risco de quebra para você. Tá bom, meus amigos? Então, muito obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal. O canal está começando agora, então cada inscrição, muito importante, muito válida. E me fala nos comentários a opinião de vocês, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo.